E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos, a mais um TN no Enem 2020, Tribuna do Norte com o Colégio Over. Vamos hoje assistir aqui uma pequena aulinha sobre os domínios morfoclimáticos do Brasil. Vem conosco! Bem, pessoal, sobre essa aula que nós estamos aqui observando, sobre os temas que mais caem no Enem, que recorrentes estão lá no Enem, batendo, certo? Está sobre os nossos biomas, as nossas formações vegetais do Brasil, tá certo? Lembrando que questões de vegetação sempre costumam cair associadas a clima e também associadas à questão de relevo, de geologia, de solo. Então tome muito cuidado nisso também. A prova contextualizada, ela sempre gosta de trazer mais de um elemento quando se fala de vegetação sobretudo, tá certo? Hoje nós vamos fazer aqui uma rápida análise, para vocês terem como suporte essa análise para estudar, para levar aí para os seus estudos na última reta, que a gente está entrando agora para o Enem. Tranquilos? Nós temos aqui esses domínios, são os domínios cruciais, você não pode esquecer. Qual vai ser nosso foco hoje? Domínios e os principais impactos ambientais que esses domínios sofrem pela ação humana, ok? Então a gente tem hoje, no Brasil, um cenário relacionado ao nosso meio ambiente muito caótico, políticas públicas ineficientes, ingerência de Estado a nível federal, a nível municipal, a nível estadual, uma pressão estrangeira muito forte em relação às mudanças climáticas, tá certo? E o Brasil, como um país de mega biodiversidade, ele acaba entrando nesse foco, tá certo? Então a gente vai ter que se ligar sempre nesses biomas, tá certo? Então vocês, quando forem aí estudar, manter os seus estudos, se ligar nesses biomas, dar muita atenção a eles, tá certo? Alguns, obviamente, têm mais destaques que outros, a exemplo do domínio amazônico e do domínio de Mata Atlântica, ok? Eles têm um grande destaque. Inclusive, a gente vai começar pelo domínio amazônico. Pessoal, a floresta equatorial amazônica, ou floresta latifoliada amazônica, certo? É o maior domínio de floresta equatorial que nós temos no mundo. Ela pega aí o Brasil, grande parte do território brasileiro, mas ela também pega aí outros territórios dos nossos países da América do Sul. Venezuela, Colômbia, Guianas, Bolívia, tá certo? Os países circunvizinhos ali da região amazônica. O que é que acontece, pessoal? O domínio amazônico, sobretudo no Brasil, ele tem sofrido com a ação humana em várias frentes, tá certo? Nós temos aí o problema ligado à mineração na região, tá certo? Então hoje nós temos muitos garimpos ilegais em várias terras indígenas, como a terra dos Tapajós. A gente teve recentemente a questão da renca, que foi no governo de Michel Temer, foi ressuscitado lá a questão da reserva nacional do cobre. A gente tem, além da mineração, assuntos relacionados, questões relacionadas com a questão do desmatamento, a retirada ilegal de madeira para ações de movelaria, para trabalhar na construção civil, o pessoal usa madeira em vários sentidos, Outro ponto muito importante também, pessoal, é a questão hoje das hidrelétricas. Hoje existe no domínio amazônico, na bacia hidrográfica amazônica, estudos para viabilizar mais de 30 projetos de instalações de usinas hidrelétricas. O novo sistema de usina, que é a usina que a gente chama de fio d'água, que é aquela turbina que fica horizontal no rio. E você tem menos intervenção humana na paisagem, a construção ela causa uma alteração menor. Você não tem ali, por exemplo, o reservatório, que vai ser construído com a usina, mas ao mesmo tempo você tem intervenção, você tem um desmatamento para a usina, você tem que construir as linhas de transmissão, que também causa desmatamento. Então, tem toda uma infraestrutura que vai ser instalada na região para poder subsidiar essas usinas. Lembrando que a região norte do Brasil possui o maior potencial hidrelétrico do país,
tá certo? A região sudeste possui maior potencial instalado, a região sudeste. A região norte possui maior potencial hidrelétrico, ok? Lembrando, mineração, questão das hidrelétricas, né, o desmatamento da floresta, e a gente também tem a questão da biopirataria. O Brasil perde aí, segundo o Tribunal de Contas da União, bilhões de bilhões de dólares por ano, certo? Com a exploração ilegal de recursos naturais da nossa fauna, da nossa flora, né? O nosso material genético, tá certo? E muitos desses materiais que servem para a produção de insumos, de medicamentos, né, de cosméticos, eles acabam sendo levados para fora do país. Né? Todo esse material genético, essa riqueza que a gente possui, acaba sendo explorado e desenvolvido por outras empresas de outros países, né, empresas multinacionais, que levam esse recurso para fora. Como, por exemplo, o curaré. Né? O curaré é uma substância utilizada para fazer, né, anestésicos, né, que fazem até anestésicos simples, até anestésicos mais eficientes, né, cirúrgicos, por exemplo. O curaré é uma substância que foi levada, né, isso na década de 50, e grandes empresas multinacionais farmacêuticas exploram o curaré, lucram bilhões por ano, e o Brasil, né, um recurso que se perde. Então, é um outro problema também a questão da biopirataria, ok? Dentro do domínio de cocais, pessoal, a gente tem que lembrar da relação do Matopiba, não é isso? Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Matopiba, que hoje é a nova área de expansão da fronteira agrícola. O Cerrado aí já teve basicamente 80% do seu domínio alterado e hoje a gente está subindo, o agronegócio está subindo aí para a região do Matopiba, que pega ali parte do nosso nordeste, da nossa caatinga, do meio norte. E nós temos a vegetação de cocais, que é justamente a faixa de transição entre o domínio amazônico e a caatinga, ok? E aí a nossa mata de cocais hoje sofre pressão com o desmatamento, com o extrativismo, né, como a gente chama de extrativismo industrial, a questão também do próprio desmatamento para atividades de mineração na região. Então é outra vegetação também, outro domínio que tem sofrido, né, graves danos. A nossa caatinga nem se fala, né? Hoje a gente só tem cerca de 7% do domínio de caatinga protegido por unidade de conservação. A nossa caatinga, os últimos estudos mostram que possui uma biodiversidade extremamente relevante. Lembrando que boa parte da biodiversidade da caatinga, ela é endêmica da caatinga. Então, muitas das espécies são adaptadas apenas àquele bioma. Eles não existem em outro lugar, ok? Então, a nossa caatinga hoje, ela sofre, né? Na verdade, ela sempre sofreu com a questão do desmatamento, as mudanças climáticas, processo de desertificação, tá certo? Mas, sobretudo, nós temos também o caso do processo, né, de expansão do agronegócio na região, com a área de Matopiba. Nós temos o Cerrado, pessoal, que aqui eu nem vou me abster. Nós temos o principal problema, né? A expansão da fronteira agrícola. Foi o efeito que mais causou dano ao Cerrado. Tá certo? A expansão da fronteira agrícola. Ok? Já foi questão de prova, inclusive, várias vezes. Nós temos também o Pantanal, que está aí, né? Todo mundo viu esse ano o que aconteceu com o Pantanal. O Pantanal, pessoal, é a maior área, né? A maior planície inundável do planeta. E a gente passou agora por esse né, problema. A vegetação de campos, né? A vegetação de campos, outra vegetação muito importante também. A gente tem um campus de Ileia, ao norte, o campus do sudeste e as pradarias ao sul. Vegetação litorânea, mangue e restinga, viu, pessoal? Vegetação litorânea se divide em dois, mangue e restinga, né? Que também sofre pressão com a urbanização, sobretudo. Assim como a Mata Atlântica, né? A Mata Atlântica aí, que é o nosso bioma mais devastado, hoje sofre, né, biomas, sobretudo com a atividade agrícola e a urbanização. E a Mata de Araucárias, né, que vai fazer ali frente na região sul do Brasil com a Mata Atlântica, que também foi devastada por causa da atividade, né, agrícola e da expansão da urbanização. Beleza, pessoal? Fica a dica aí, os impactos ambientais, certo? Sobre os nossos biomas. É um tema recorrente no Enem. Muito obrigado, galera. Tamo junto!